Olá! Antes de iniciar o estudo da parte geral do Código Civil, cujo objetivo maior é a regulamentação básica e genérica das relações jurídicas, seus sujeitos, as pessoas e seu objeto último, os bens, devemos começar pelo estudo das situações e das relações jurídicas. Elas são importantes na medida em que todo o direito civil se estrutura em torno delas e de suas funções. Como as pessoas se vinculam juridicamente umas às outras? O que é um contrato? Como se constitui a propriedade privada? Como se desenrola a vida familiar? Para responder a essas e a outras perguntas, é fundamental o entendimento do que sejam relações e situações jurídicas, o que passaremos a fazer na sequência. O que seria uma situação jurídica? Uma definição possível seria a seguinte: situação jurídica é a disposição de sujeitos em relação a um objeto. Disposição aqui há de ser entendida como posição, posicionamento ou mesmo atuação. Enfim, é o conjunto de circunstâncias, de direitos e deveres que envolvem sujeitos e objetos. Há várias espécies de situações jurídicas. Começamos pelas existenciais. São situações cujo objeto não tem valor econômico. Um indivíduo se chama Tiago. Está assim posicionado quanto a seu nome, que é único. Por isso mesmo, por ser único, o posicionamento não é só do titular do nome, mas também de todos aqueles que não sejam titulares desse nome único. Para esses não titulares, há o dever de se abster de atentar contra o nome do titular. Vemos aí que essa situação consiste numa relação jurídica entre um sujeito certo, o titular do nome, e sujeitos indeterminados, os não titulares. De outro lado, há as situações patrimoniais, situações cujo objeto consiste num bem economicamente avaliável. Uma pessoa deve R$100 a outra. Ambos, credor e devedor, estão posicionados em relação ao objeto, a prestação pecuniária. Esse posicionamento consiste em relação entre credor e devedor, pessoas certas e determinadas. As situações jurídicas podem ainda ser simples, quando consistirem em apenas uma relação jurídica, e podem ser complexas, quando consistirem em várias relações jurídicas distintas, mas coligadas. A toma um empréstimo junto a B e lhe oferece duas garantias: uma fiança prestada por C e uma hipoteca consistente num apartamento de A. Pode-se entender essa hipótese como uma única situação jurídica complexa que se divide em várias subsituações consistentes em relações jurídicas distintas: contrato de empréstimo, contrato de fiança, contrato de hipoteca e a relação hipotecária dele decorrente, bem como a relação de propriedade cujo objeto é o apartamento de A. Há também as situações relacionais, que consistem em uma ou mais relações jurídicas, como nós acabamos de ver. E as não relacionais. Nesse ponto, a doutrina se divide. Há quem entenda que existiriam situações não relacionais, não consistentes em relações jurídicas. Exemplo seria a situação do morto. Nela, os sujeitos são indeterminados. A coletividade que tem interesse em proteger a situação de um indivíduo que já morreu. A proteção do morto é do interesse de todos, na medida em que seja do interesse de cada um, por razões religiosas, ser protegido e respeitado após a morte. Nessa situação coexistem regras e deveres. Deveres da coletividade de proteger o morto, a fim de não aviltar os vivos que nele se enxergam. Mas será que existem mesmo situações não relacionais? Analisemos a situação do morto. Não seria ela, na verdade, uma situação relacional? Não haveria nela uma relação jurídica entre os vários sujeitos indeterminados, integrantes da coletividade? Entre cada um e todos eles, estabelece-se uma relação segundo a qual
cada um pode exigir do outro que respeite as normas que protejam o morto. Situação idêntica seria a dos animais e das plantas. Todas essas situações se caracterizariam assim necessariamente por relações jurídicas. Por falar em relações jurídicas, o que seria uma relação jurídica? Uma definição possível seria a seguinte: relação jurídica é um elo entre sujeitos que se movimentam cooperativamente, vinculados por direitos e deveres recíprocos. A estrutura da relação jurídica é composta de sujeitos, como regra as pessoas, de um objeto, como regra e em última instância os bens, todos eles vinculados por direitos e deveres que vinculam esses sujeitos e esses objetos. Em outras palavras, as pessoas só se vinculam por direitos e deveres recíprocos. Existem várias espécies de relações jurídicas. Comecemos pelas patrimoniais. Elas têm caráter econômico, por exemplo, a relação entre comprador e vendedor. São espécies de relações patrimoniais, as obrigacionais e as reais. As relações obrigacionais estabelecem-se entre um credor e um devedor. O devedor, deverá realizar uma prestação em favor daquele credor. A prestação poderá consistir em dar, fazer ou não fazer alguma coisa. As relações reais se estabelecem entre o titular de um direito sobre uma coisa e a coletividade. Imaginemos que uma pessoa seja dona de um carro. Se ela é a dona, significa que ninguém mais o é. Dessa relação de domínio, surge uma relação jurídica entre o dono e os não donos, ou seja, entre o titular de um direito sobre uma coisa e os não titulares. O sujeito ativo dessa relação é o titular. Os sujeitos passivos são os não titulares, quais sejam todas as outras pessoas do mundo que não sejam titulares de direito sobre aquele bem específico. O objeto é o bem, e o vínculo se compõe dos direitos e deveres do titular e dos não titulares que deverão respeitar os direitos do titular. Além das relações patrimoniais, que se dividem em obrigacionais e reais, há as existenciais. Elas têm caráter não econômico, como poderá ser, por exemplo, a relação entre uma pessoa e a coletividade em razão de seu nome, ou seja, Paulo pode exigir de toda a coletividade que respeite o seu nome. Há, assim, em razão do nome, uma relação entre o titular e a coletividade. As relações cujo objeto sejam os elementos da personalidade, como o nome, a honra, o corpo, a psique, etc., serão, como regra, existenciais. Há exceções, como, por exemplo, a imagem, que pode ser objeto de relações patrimoniais. Há também relações mistas, que se situam numa zona intermédia entre as existenciais e as patrimoniais, podendo pender mais para um lado ou mais para o outro. Exemplo seria a relação entre marido e mulher. Por um lado, é existencial, enquanto possuir por objeto a constituição de família, o afeto, o amparo moral recíproco, etc. Por outro lado, será patrimonial, enquanto tiver por objeto os bens do casal e seu regime. As relações familiares são, como regra, mistas, podendo eventualmente, em dado caso concreto, penderem mais para o viés existencial ou para o patrimonial. Na verdade, dizer que uma relação seja exclusivamente patrimonial ou existencial é um tanto quanto forçado. Mesmo relações essencialmente patrimoniais têm um lado existencial. O patrimônio afeta diretamente a pessoa, tanto em seu aspecto econômico quanto existencial. Quando o indivíduo descumpre um contrato, por exemplo, atingirá a outra parte não apenas patrimonialmente, mas existencialmente. O aborrecimento, a dor, a raiva, enfim, todo o sentimento que se experimenta nessas situações tem a ver com o lado existencial, não somente com o econômico. Por outros termos, patrimonial e existencial estão intimamente ligados. As relações jurídicas também podem ser de direito público ou de direito privado. A questão aí é um pouquinho mais complexa.
Mas muita calma, nós vamos entender e deslindar esse nó. Existem vários critérios para definir se uma relação jurídica é de direito público ou de direito privado. Um critério que eu acho bastante interessante, bastante bom, é o critério que parte dos titulares da relação jurídica, ou seja, dos sujeitos da relação jurídica. As relações de direito privado seriam, assim, aquelas que se estabeleçam entre pessoas de direito privado. E as de direito público, em princípio, ocorreriam sempre que um dos sujeitos fosse pessoa de direito público. Mas a questão, como eu disse, é um pouco complexa. Por quê? Porque, em muitos casos, a relação vai ser de direito público quando o interesse prevalente for público, como as relações cujo objeto seja o meio ambiente. Esse é um outro critério interessante. Bom, além de públicas, privadas, etc., elas podem ser relativas ou absolutas. As relativas dão-se entre pessoas determinadas. Exemplo, contrato de compra e venda entre A e B. E as absolutas ocorrem sempre que pelo menos um dos sujeitos forem pessoas indeterminadas. Exemplo, relação de propriedade entre A, o dono de um carro, e a coletividade, pessoas indeterminadas, os não donos. Vejamos mais alguns exemplos de situações e de relações jurídicas. Uma situação jurídica simples. A toma um empréstimo junto a B. Trata-se de uma situação simples, porque composta por apenas uma relação jurídica patrimonial de natureza obrigacional. Situação complexa. A vende um imóvel a B que o financia junto ao banco C. Aqui temos uma relação composta por várias relações jurídicas. A primeira delas é a de propriedade de A em relação ao imóvel que está vendendo. Tem natureza patrimonial, real e absoluta. Em seguida, vem o contrato de compra e venda, consistente numa relação patrimonial, obrigacional e relativa. Por fim, o empréstimo que B tomou junto ao banco C, consistente numa relação patrimonial, de natureza obrigacional e relativa.